agora eu chamo sua atenção para os novos dados da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. Apenas duas em cada 10 mulheres se consideram bem informadas sobre a Lei Maria da Penha. O desconhecimento ainda é grande, principalmente entre as mulheres de situação mais vulnerável. Lembrando, gente, que a lei é de 2006. Isso mesmo, ou seja, quase 20 anos depois, apenas 20% das brasileiras conhecem seus direitos em caso de violência doméstica. Então, a gente precisa muito fazer um alerta sobre esse assunto, até porque, gente, presta bem atenção, tá? Aqui no Espírito Santo, esse número ainda melhora um pouco. Esse número sobe para em torno ali de 26%. Então, quer dizer, aqui no Espírito Santo a gente está numa média e maior comparada a outros estados aqui do Brasil. O estudo ainda traz outros números importantes. 29% das capixabas já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. 23% sofreram violência nos últimos 12 meses. E o levantamento mostra que boa parte das vítimas do nosso estado vivencia a primeira agressão ainda muito jovem. Olha esse dado, minha amiga. Para 37%, a primeira ocorrência se deu quando tinham até 19 anos de idade. Isso mesmo, 19 anos sofria a primeira violência. Não era para sofrer com idade nenhuma, muito menos aos 19 anos, né? Então, para a gente entender melhor, né, o que esses números representam, a gente recebe aqui no nosso estúdio a juíza, a doutora Hermínia Azouri. Muito obrigada pela sua participação. Ela que é da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Para a gente é uma honra recebê-la aqui no estúdio, viu, doutora Hermínia? E a gente também tem a honra de receber a Jusileia Ribeiro. Ela que já teve essa vivência, já sabe, entende dessa dor e hoje ela ajuda, né, mulheres com o projeto Libertas. Você acolhe essas mulheres. Obrigada também, Jusileia, pela sua participação. Vamos lá, doutora Hermínia, explica pra gente a importância dessa informação chegar até a todas as mulheres. A gente está falando de uma parcela muito pequena, 20% tem acesso, né, a essa informação que realmente pode mudar aí o desfecho dessa história, dos casos que a gente tem noticiado. Boa tarde. Boa tarde a todos, mulheres, programa, Roberta. Na verdade, romper o ciclo, a mulher entender, romper o ciclo de abuso é uma coisa que ela tem que ter conhecimento da lei. E vocês são responsáveis de divulgar também. Na verdade, nós criamos esse aqui, ó. Juizado itinerante. Esse juizado itinerante anda no estado inteiro. Fui a lugares que não sabiam nem que existia a Lei Maria da Penha. Fomos a lugares do interior que não tinha noção, no entendimento de muitas, a violência doméstica era só agressão física. Entendeu? Aí nós teríamos que fazer o ônibus rosa. E interessante que muitos dos locais que a gente sabe que são locais de violência, de grande violência, a gente faz uma logística com a parceria com a prefeitura do local onde estamos, também com o fórum que lá está. Aí para ferir pressão, para ferir glicose, enfim. Para atrair, né? Para atrair a população, digamos assim. Para que o agressor... Fala com a gente bem pertinho do microfone. Para que o agressor, porque ele está vendo que aquele ônibus rosa é muito conhecido, é o juizado itinerante, ela sabe que ali ela vai sair com a medida protetiva na mão. Ela vai sair ali pronta, a prestação jurisdicional pronta. Agora, o que chama a atenção, a nossa editora-chefe, Adriana Marques, até colocou aqui embaixo escrito, presta bem atenção, para chamar a sua atenção. Apenas 26% das capixabas conhecem, né, bem a Lei Maria da Penha. E aí, quando a gente fala assim, o ônibus itinerante está chegando ali na região, essa mulher não sabe nem o que é medida protetiva. É por isso que nós vamos lá. Nós vamos lá e, inclusive, nós damos curso às escolas, porque olha, em 2021,
A Lei 14.164 foi criada para que, numa semana de março, fosse dado entendimento às escolas sobre a violência doméstica. E nós fazemos o nosso papel. Ali a gente sai um dia já previamente combinado de que a gente tem que ir numa escola falar para os adolescentes e, para nossa surpresa, descobrimos que muitas adolescentes são abusadas, que falam com as diretoras, falam com as professoras, aí que nós vamos falar sobre este abuso, nós vamos falar sobre como vencer isso, o que é a Lei Maria da Penha. Também tem relatos de crianças que denunciam o pai agressor? Tem relatos. A primeira vara de violência doméstica do Estado do Espírito Santo foi eu que instalei aqui no Espírito Santo, quando diretora do Foro da Serra, criada pelo tribunal. O tribunal cria a vara e o diretor do fórum instala a vara. E, desde então, a gente já via a falta de conhecimento. A lei era muito nova, foi exatamente no ano que foi sancionada a Lei Maria da Penha, 2006. E dali para frente, foi a minha grande luta. E eu sou, assim, muito irrequieta. Eu reconheço que eu não me calo diante de uma situação que eu vejo que nós podemos fazer alguma coisa. Nós, mulheres, não podemos nos calar. Tanto é que o nosso hashtag no Tribunal de Justiça é "não se cale". Deixa eu ver aqui com a Jusileia. Ela, como eu já apresentei, vocês conhecem, a Jusileia já passou por esse tipo de dor. Hoje ela tem um projeto que acolhe essas mulheres. Para você, onde está essa falha, Jusileia? De apenas 26% das capixabas terem esse conhecimento a fundo da Lei Maria da Penha. Bom dia, Roberto. Boa tarde, quer dizer. Boa tarde. Eu vejo assim, como a doutora Hermínia falou, o interior é pior do que a área urbana. A urbana ainda ela consegue acessar a internet, essas coisas. Aquela mulher do interior, onde o machismo é mais encrutado, ela é mais difícil ter esse acesso. Então, eles lá no interior, assim, levantam muito a pesquisa para cima, porque lá elas têm muito menos conhecimento do que a mulher que está em área urbana. E por que não é interessante o chegar dessa informação? Porque, a partir do momento que essa mulher é informada sobre a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha ela não traz só a área punitiva e judiciária, ela traz a área de políticas públicas. A Lei Maria da Penha, sim, ela vem trazendo que o Estado é obrigado a remanejar os filhos dessa mulher, custo. O Estado é obrigado a fornecer... A servidora pública, ela tem direito de ser remanejada no local de serviço, ela tem direito a tempo de afastamento. E isso é o quê? Custo. Então, quando você fala em custo, é melhor a população não informada. Porque informada está gerando menos custo. A área punitiva no nosso Estado ela é exemplar. Nós já fomos o primeiro Estado em questão de morte e agressão de mulher, a doutora Hermínia sabe, e hoje em dia nós somos 12º ou 13º, não é aquela coisa, mas olha só a queda que teve. Então, a área punitiva, ela funciona, o judiciário funciona. Assim, a doutora Hermínia foi quem assinou minha medida protetiva. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço ela ter assinado. Então, assim, a lei continua valendo, a lei continua fazendo, mas não é interessante essa mulher saber sobre essa lei, porque causa custo aos cofres públicos. Custos altíssimos. Mas a prevenção não seria, então, mais barata? Porque a gente está falando de um custo depois que acontece. E trabalhar com a prevenção também faz parte, né, de divulgar a prevenção, divulgando como método preventivo, também seria importante. Isso não reduziria os custos? Ela está falando uma coisa muito importante, que é a política pública, que também está no contexto da prevenção. Essa política pública que nós fazemos, que nós vamos aos bairros, que nós vamos criar cursos. Você fez parte, né, de um curso que nós demos, Mulher Superando o Medo. Por quê? Porque nós descobrimos de que essa dependência afetiva, às vezes tem mulheres que têm economicamente bem, mas tem medo de acabar a relação, ou não consegue sair da relação. O agressor é o proprietário dela. Então, o que acontece? Ela, em si, ela não tem iniciativa de sair daquela relação.
torna-se difícil para ela. Aí começa a pensar, potencializar aquela coisa. Meus filhos. Aí, até que a gente deu esse curso, a Mulher Superando o Medo, para que essa dependência afetiva, que potencializa o medo, faz com que ela não saia da relação. Aí a família toda sofre. Tem um comentário aqui muito interessante da Denise Barros. Ela diz: Roberta, não adianta só a informação, não adianta. Tem que ter ação. Se o agressor fica preso, né, e ela está protegida, caso contrário, nada adianta. E aí a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, o homem agressor também tem uma previsão para ele se tratar. E aí na prática a gente não vê que isso acontece, que ele deveria ter um acompanhamento psicológico. O que falta para isso? A lei Maria da Penha sugere que esse homem seja tratado, porque o machismo é incutado desde a infância. Então, assim, não adianta a gente falar que nós, mães, como educadoras, não temos uma parcela de culpa no machismo que esse jovem tem, porque nós temos. Mas, assim, a lei sugere que esse homem seja tratado. Qual é o lucro que tem esse homem detido sem tratamento? Ele só vai trocar de vítima. Isso que a gente temos que entender. A lei sugere o tratamento, a Lei Maria da Penha sugere o tratamento para que esse homem muda a visão dele, que ele se reconstrua sua visão sobre a mulher. E outra coisa que a Lei Maria da Penha traz, agora a doutora Hermínia pode afirmar, é o tratamento psicológico, Roberto. Não adianta uma mulher denunciar o marido, se ela tem dependência financeira e emocional, ela vai voltar para o agressor. Porque muitas das vezes a fome do filho dela vale muito mais do que lá. Você fala assim, pessoas que não conheceram a lei. A lei saiu em 2007, mais ou menos, e eu fui denunciar em 2016, 2015. Olha a diferença, quantos anos ainda após a lei ter saído, que eu fui denunciar. Mas era falta de informação, porque eu achava que a lei, quando eu fosse denunciar, como que eu ficaria? Só que do meu lado, assim, nesse ano, foi montada, através do tribunal, Instituto IN, várias mulheres, várias pessoas montaram uma rede de suporte em mim. Foi onde eu consegui sair. Porque se não tivesse a rede de suporte, a doutora Hermínia pode dar 1.500 medidas protetivas. A maioria vai voltar para o agressor por dependência financeira e emocional se não for tratada. Eu passei por todos os âmbitos. Eu recebi medida protetiva, o tribunal me inseriu no Mulher Superando o Medo, o tribunal me inseriu num curso de massas, o tribunal me inseriu num tratamento psicológico, o tribunal me inseriu nas Apolônias do Bem, que era fazer reconstrução dentária. O tribunal me pegou e me colocou para que a gente que recebeu as informações, fizesse isso que eu faço hoje, fosse multiplicadoras, ou seja, eu tenho informação, eu multiplico passando essa informação para outras mulheres. Só que a gente vê que a doutora Hermínia faz a parte dela, eu faço a minha parte, e quando chega no Estado, a lei para. Você teve o acompanhamento psicológico que você precisava na época? Eu tive atendimento psicológico tanto pela Mulher Superando o Medo e pela rede do Estado, mas eu fui tratada como dependente química. Porque o Estado não tinha psicólogo, eu fui pela Rede Abraço, porque eu fazia uso excessivo de medicamentos e fui tratar essa dependência pela Rede Abraço. Porque eu até acho que as mulheres dependentes emocional deveriam se tratar, já que tem bons funcionários na Rede Abraço, elas deveriam ir para lá e se tratar. Porque, Roberta, as pessoas não têm noção do que é dependência emocional. Eu sei que o cara arrebenta minha cara, o cara sangrou minha cara, o cara me violentou e eu acho que ele é bom. É a mesma coisa, assim, uma pessoa não consegue largar o crack, a mulher não consegue largar o cara. E as pessoas não têm noção. Mas é frescagem. A doutora Hermínia pode afirmar quantas mulheres que voltam por cara que deu facada nelas. E é uma coisa terrível. A lei traz isso, Roberta. Mas isso causa custo ao Estado. Por isso, vamos informar menos. Porque a mulher, quando ela está informada, o conhecimento ninguém te tira. Com conhecimento, eu vou exigir o que é de meu de direito. E é aí que tem o impasse. E mulheres menos informadas é menos custo para os cofres públicos. Vou incluir mais uma mulher no nosso bate-papo. A gente vai conversar agora com a Jéssica, gente. Ela também já passou pela violência e vai contar pra gente como foi. E, inclusive, quero que você comece, na verdade, falando, Jéssica, se você, na época, você conhecia bem a Lei Maria da Penha. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu conhecia pouco, né? A gente conhece por alto. Depois a gente passa pela situação que a gente busca compreender um pouquinho mais, né? O que não era para ser, o que era para ser a gente conhecer desde sempre, né? E de que forma que esse pouco que você conhecia na época te ajudou?
Olha, para falar a verdade, o meu maior conhecimento mesmo foi que acontecia qualquer coisa, denunciei. Foi o que eu fiz, né? A primeira oportunidade que eu tive foi lá e denunciei. Então, esse foi o meu primeiro passo. Em seguida, né, eles me instruíram a procurar um psicólogo, né? E aí eu tenho acompanhamento do psicólogo também. Você conseguiu acompanhamento? Sim, consegui. Perfeito. Você tem medida, você fez a solicitação, você tem medida protetiva? Eu tenho a medida protetiva desde a primeira agressão. E você conhece bem a medida protetiva? Sabe como ela funciona, por exemplo, Jéssica? Olha, eu sei ela por alto, né? Eu sei o que leva à quebra da medida protetiva. Certo. Que exatamente sobre esse assunto, deixa eu ver aqui com a doutora Hermínia, porque, olha só, doutora, esse dado que a gente tem, 66% afirmam que conhecem pouco sobre a medida protetiva, né? Há muitos mitos, inclusive, em volta da medida protetiva, né? Exato. Então, Roberta, quando a gente emite a medida protetiva, vem as condicionantes. Ele não pode se aproximar, dependendo de onde ela mora. Dependendo de onde ela mora, onde ele mora, a gente dá a distância. Ele não pode se aproximar. Inclusive, a vítima tem conhecimento de todos as condicionantes daquela decisão chamada MPU, ou medida protetiva de urgência. Mas acontece que, às vezes, ele descumpre. Mas o artigo 24A da Lei Maria da Penha dá todo o direito do magistrado ou magistrada decretar a prisão preventiva do agressor. Eu não meço esforços para decretar a prisão preventiva. Descumpriu, provou, está lá aprovado, eu comprarei. Agora, nesse descumprimento da medida protetiva, gente, a doutora Hermínia foi a idealizadora do botão do pânico. Justamente para esse homem agressor que tem a medida protetiva ali, foi emitida contra ele e ele não cumpre. Então, o que deveria ter, né, de dispositivo aí para as mulheres vítimas de violência? Um botão do pânico para todo mundo. Mas, infelizmente, apenas a Prefeitura de Vitória adotou esse dispositivo, doutora. Que, inclusive, na fase de teste, realizou 11 prisões, ou seja, isso já mostra a eficácia desse dispositivo, né? Exatamente. Fala com a gente no microfone. Na verdade, a criação do botão do pânico, que foi premiada até, o tribunal foi premiado, eu fiquei, às vezes, à noite, a me perguntar se em 4 paredes a mulher vítima de um agressor, quanto mais. Quem vai ajudá-la se não tem ordem judicial para que a polícia adentre na casa, onde ela estiver? Aí pensei, veio a ideia do botão do pânico. Para operacionalizar esta ideia, eu precisava de um instituto. Aí eu conversei com pessoa do meu conhecimento, pessoa idônea, para que ela patenteasse. E eu abri mão da minha propriedade intelectual, com a anuência, obviamente, do tribunal. E o próprio presidente, à época, que era o presidente Pedro Ferrosa, ele apoiou e, inclusive, conversou com a Guarda Municipal. Quando você, por exemplo, uma mulher estivesse sofrendo a violência, aparecia no painel da Guarda Municipal aquele apito de sirene. Aí sabia que ali uma mulher estaria naquele exato momento sofrendo violência doméstica. Imediatamente, as 4 patrulhas Maria da Penha que nós conseguimos e plotamos a serviço do botão do pânico, ela ia ao encontro da vítima. E ali, como o botão do pânico, ele é pequeno, ele tem um áudio, inclusive ele tem o GPS, e nas patrulhas tem a face, né, da vítima, do agressor, e tem também o local onde encontrar. Então... E grava até o áudio, né, grava doutora? o áudio. Pode ser usado contra o agressor. Pode ser usado contra o agressor. Em outros estados estão em uso. Em Pernambuco está em uso, porque até eu estive presenciando, entendeu? Agora, aqui nós temos Vitória. Agora, depende do gestor público.
Pois é, eu estou aqui perguntando aqui para a Jusileia, você conhece alguém, Jusileia, aqui? Na nossa área, não, a gente não... Vila Velha? Não tem, não, principalmente na área mais periférica, ainda não chegou. Então, assim, a gente, enquanto isso, a gente temos um projeto bom, outros estados estão usufruindo, e nós mesmos que somos a pátria-mãe do projeto, não temos. Inclusive, sobre esse assunto, o que a gente fez? Nós fomos atrás das prefeituras. Cariacica só informou que não tem o botão do pânico, apenas foi essa nota que eles emitiram para a gente. Vila Velha disse que o município não tem o botão do pânico e que a Polícia Militar realiza a fiscalização das medidas protetivas com a Patrulha Maria da Penha, a Guarda Municipal, e faz o atendimento em flagrante, né? Só que a gente... Vamos só dar uma pausa aí rapidinho, porque presta bem atenção. Quantas e quantas vezes a gente já falou aqui no programa que não dá para ter polícia em todos os cantos? Vai atender todas as ocorrências ao mesmo tempo, fora as outras demandas da sociedade? Não dá, né? Então, continuando aí a resposta, a Vila Velha ainda informou que as vítimas são encaminhadas para um centro especializado. Serra também informou que não tem o botão do pânico e disse que esses atendimentos são oferecidos e as mulheres são encaminhadas para a casa-abrigo, de acolhimento provisório ou aluguel social. E aí vale reforçar mais uma vez que a Prefeitura de Vitória é a única que tem. Inclusive, gente, tem um projeto muito bacana na Prefeitura de Vitória que todas as mulheres que são inscritas não tem nenhum caso, graças a Deus, de feminicídio com mulheres que são inscritas nesse programa, né, de acompanhamento, que dá todo o suporte à vítima aí de agressão doméstica. Agora, doutora, a gente está aí nessa Semana pela Paz, né, a gente fala tanto do enfrentamento à violência, a gente pensa que a violência está na rua, mas essa não é a nossa realidade. Existe a violência dentro de casa. E de que forma, né, o que está sendo feito nessa semana justamente para levar a paz para dentro de casa? Ontem foi aberta a 26ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, a iniciativa do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e nós trabalhamos afinco para que a sociedade capixaba reconheça que o Tribunal de Justiça está trazendo ao público essa necessidade de combater a violência doméstica e familiar. Agora, o que se pode fazer? A cada instante, nós procuramos mecanismo para minimizar essa mazela, né? Agora, vamos ao interior, vamos não só a parte urbana, mas vamos na parte rural. A parte rural, eu fiquei simplesmente atônita. É onde mais precisa de uma atuação? Muito. Nesse momento, está precisando muito de uma atuação no interior? Muito no interior. Elas não sabem os direitos delas. Elas não conhecem a Lei Maria da Penha. Os filhos... E o ônibus vai percorrer todos os municípios? Percorre, nós já percorrendo vários municípios, estamos percorrendo, virá um novo ônibus em agosto, com mais acessibilidade, e a gente continua na luta e não desistimos, porque às vezes as pessoas confundem, por exemplo, porque a fulano bebe, por fulano usa droga. A droga e a bebida não apenas potencializa a violência. A violência já existe entronizada no agressor. Mas não é a droga e a bebida o causador da violência doméstica. É preciso que se diga isso, é preciso que se reconheça isso, e é preciso que fale a sociedade e dê apoio a essas mulheres, condições para poder entenderem a lei, entenderem a medida protetiva e entenderem os objetivos da lei. Tá certo, doutora Hermínia, obrigada pela sua participação, viu? Conte sempre com a gente para levar essa informação a todas as mulheres, em especial aqui as capixabas, né? Que a gente está vendo aí que apenas 26% das capixabas se dizem bem entendidas sobre a Lei Maria da Penha. E obrigada também, Jusileia, e parabéns pelo seu trabalho também. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Mesmo tendo a Patrulha Maria da Penha, ela não consegue cobrir áreas enormes. Infelizmente. Então, temos muitas mulheres que ainda vão perecer por falta de política pública. Esse mês nós estamos com o projeto Adote uma Mulher. Se alguém quiser adotar, nós temos várias mulheres que saem da medida protetiva do doutor Hermínia sem nada para fazer na vida, sem poder nenhum. E nós estamos tentando, esse mês, ajudar essas mulheres. Nós temos um total de 43 mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam de ajuda para recomeçar.
Então, se as pessoas quiserem, ela entra em contato com você, você informa o número que nós precisamos de ajudar essas mulheres. A doutora Hermínia faz a parte dela, eu, como sociedade, faço a minha parte, você, como imprensa, divulga, porque nós temos que tentar diminuir esse número.